Convidado. Recebemos hoje como convidado o economista e empresário moçambicano Abdul Majid Osman, PCA do Banco de Comércio e Investimento e presidente da Assembleia Geral do Banco Único em Moçambique, com quem vamos precisamente analisar a situação económica nesse país afro-lusófono, depois da publicação do relatório do FMI sobre a África subsaariana e que recomenda a diversificação económica. Como é que está a economia moçambicana em termos de diversificação do setor económico? A taxa de crescimento de Moçambique foi fundamentalmente devido ao volume de investimento público e privado. O volume de investimento privado relacionado primeiro com o investimento no setor de carvão e agora no setor do gás natural. O investimento público foi possível graças ao apoio da comunidade internacional e depois com o financiamento da China, depois da Índia e depois de alguns países como o caso do Brasil. E obviamente que esses investimentos foram feitos em infraestruturas públicas, no setor privado foi feito no carvão e no gás natural, aquele que teria permitido que a economia de Moçambique tivesse sido diversificada, que a agricultura recebeu muito poucos investimentos. E é para mim uma surpresa que o próprio Banco Mundial e o FMI em particular venham agora a reconhecer que Moçambique precisa de uma diversificação. E Moçambique está, todos estes anos, os últimos 25, 30 anos, a ser monitorado pelo FMI e só agora que o FMI descobriu que Moçambique necessita de uma diversificação. O FMI diz que é devido a essa última quebra nos preços, nomeadamente do petróleo, e que não se deve apostar só no petróleo para aqueles que têm petróleo ou gás, né? E ter, de facto, uma economia diversificada. Mas o que os próprios economistas moçambicanos já tinham chamado a atenção, não é? Há muito tempo, e mesmo que o preço do petróleo fosse muito alto e que o negócio do gás fosse muito rentável, ele não corresponderia, digamos, para que houvesse um desenvolvimento real no sentido de haver um aumento de produtividade dos moçambicanos, em particular dos camponeses, porque sem isso não há melhoria do nível de vida das pessoas. Portanto, significa que o FMI, esse alerta que dá, devia ter dado há muito tempo e não só por causa da queda de preço do petróleo. Porque é óbvio que um país que depende só de um ou dois recursos materiais, mais tarde ou mais cedo vai ter problemas e problemas graves. No caso de Moçambique não serão assim tão graves, porque Moçambique ainda não tinha criado dependência em relação ao carvão e muito menos em relação ao gás natural, que é a situação hoje de Angola, que ficou totalmente dependente do petróleo. Ainda sobre esta situação económica moçambicana, temos indicadores de crescimento ainda para este ano e o próximo ano de mais 7%, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, o governador do Banco de Moçambique disse que está a haver uma desaceleração da economia e que vai haver uma depreciação da moeda. A depreciação da moeda já está a acontecer e a razão por que vai haver uma desaceleração da economia fundamentalmente é porque o investimento privado está a baixar e o investimento público também vai baixar porque chegou-se ao fim de um ciclo e agora é necessário entrar num novo ciclo, quer de investimento privado, quer de investimento público. Portanto, significa um modelo simples que era baseado em investimentos públicos e privados, esgotou-se. Portanto, não é nenhuma novidade, qualquer pessoa sabia se o projeto do carvão não avançasse como não avançou, se o projeto do gás natural, eu ainda espero que possa avançar, mas enquanto não houver esses investimentos colossais que estão previstos no gás natural, a taxa de crescimento não vai crescer. O Presidente da República vai estar estes dias num fórum Índia-África. Pode vir algum investimento da Índia para o setor privado moçambicano? Eu considero que a Índia, a médio e longo prazo, é o parceiro económico de Moçambique, né? Por causa da proximidade geográfica, por causa do grande recurso energético que Moçambique tem, grandes carências que a Índia tem em área de energia. Portanto, naturalmente, a Índia será o parceiro de Moçambique e o presidente do Exim Bank da Índia dizia que estavam a estudar muitos projetos e certamente queriam financiar um conjunto de projetos fundamentalmente na área de energia, no gás natural e espero também no carvão. Globalmente são esses setores que o senhor apontou, gás, energia de uma maneira geral, minérios, onde o governo tem que abrir as portas ao setor privado para o país poder dar ainda um salto maior? O governo já abriu portas ao setor privado, todo o desenvolvimento da indústria
de carvão é feito pelo setor privado e todo o desenvolvimento da indústria de gás natural será feito pelo setor privado e todo o desenvolvimento da indústria energética também será feito pelo setor privado. Mas a questão central para Moçambique em relação à Índia, a Índia é aquele que tem maior proximidade com as condições naturais de Moçambique e é aquele que fez mais recentemente uma Revolução Verde. Portanto, Moçambique tinha tudo que aprender com a Índia para iniciar um processo da Revolução Verde também em Moçambique. O Brasil não esteve a apoiar também essa Revolução Verde em Moçambique? Não vi um projeto do Brasil? Havia um projeto com o Brasil, o Japão, que chama-se Programa Savana, que ainda não se iniciou. O senhor está mais virado para a Índia ser o futuro parceiro de Moçambique, mas e a China nisto tudo? A China não tem uma experiência que se adequa a Moçambique quando a gente fala da Revolução Verde. Nós temos que ver com os países asiáticos como Índia, Filipinas, Vietnã, que têm experiências mais próximas da realidade moçambicana e serão eles que podem dar uma contribuição muito importante para aumentar a produtividade de culturas agrárias em Moçambique. E globalmente o FMI faz esses conselhos de diversificação de economia em termos de toda a África subsaariana. Qual é o seu ponto de vista, sobretudo naquela zona da África Austral? Qualquer processo de desenvolvimento que é baseado apenas em alguns recursos minerais está destinado a falhar. Portanto, significa que quando você fala do processo de desenvolvimento, ele tem que ser baseado no aumento dos níveis de consumo domésticos e esses níveis de consumo doméstico só podem ser aumentados quando houver um aumento de produtividade. E como a maior parte da população está no campo, o primeiro aumento de produtividade fundamentalmente do campo, e o campo fará a produção de matérias-primas para uma indústria ligeira que poderá empregar milhares de pessoas e esse processo de desenvolvimento Moçambique tem que repetir como aconteceu nos países asiáticos. Portanto, significa que Moçambique tem que começar pela agricultura, passar pela indústria ligeira e depois é que vai chegar a uma indústria de ponta e a indústria de serviços. Se quiser dar saltos, não vai conseguir. Em termos de política doméstica, falou-se aqui há uns dias no aumento do preço do pão e volta-se a falar numa possível repetição da revolta do pão como aconteceu aqui há uns anos. Isso é factível aí? Com o aumento do preço do pão, porque o governo andava a subsidiar durante anos e anos pelo preço do pão. E isso não é sustentável, portanto fez o primeiro aumento e mesmo assim o governo continua a subsidiar. E eu acredito que isso seja motivo suficiente para a gente ter uma revolta como tivemos no passado. Significa que as condições da vida da população poderão ficar piores, mas não acredito que vá haver alguma revolta. Não acredita nesse relatório que esteve aí a circular e que foi assinado por algumas personalidades ligadas ao mundo económico e da política? Reconhece que as condições de vida da população deterioraram-se por causa da desvalorização, porque sempre que há uma desvalorização a situação da população urbana fica pior, mas a situação da população camponesa fica melhor porque geram mais meticais e eles conseguem ter mais recursos. Agora, do que isso dá ou não dá origem a uma revolta social, é uma opinião subjetiva, é óbvio que ninguém neste momento está em condições de dizer se haverá ou não haverá uma revolta social, porque as revoltas sociais acontecem de uma forma espontânea e ninguém consegue afirmar com 100% de certeza que ela não vai acontecer ou de que vai acontecer. Eu não conheço qual é a dinâmica social. Abdul Majid Osman, PCA do Banco de Comércio e Investimentos em Moçambique, era o nosso convidado. Convidado.